Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por João Gabriel de Lima, redator-chefe da revista Época, Renata Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Laís Bodansky, cineasta, Silvio do Amaral Rocha, documentarista e professor, Ivan Finotti, editor da Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo. Como de costume, contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Mas como o programa de hoje foi previamente gravado, não teremos interação com os telespectadores, nem a presença aqui no estúdio dos tuiteiros convidados. Cacá Diegues, é um prazer te rever, muito obrigado pela aceitação do convite. Prazer é meu. E parabéns pelo livro. Terminei de ler teu livro, é ótimo, é ótimo. Eu queria começar perguntando o seguinte, o livro tem mais de 600 páginas ou de texto escrito por você, quase 700. Né? Na verdade, quando eu terminei o livro, eram 900. Ainda cortei 200. Né? Como é que nasceu a ideia do livro e quanto tempo você demorou para escrever? Olha, quem me encomendou o livro foi o Roberto Feix, da Editora Objetiva. Editora Objetiva. Ele me sugeriu escrever uma biografia sobre mim mesmo e sobre o cinema novo. Mas aí o projeto do livro foi eu mesmo que montei, esse tipo de almanaque, como eu digo, né? Que você pode começar por onde bem quiser. Exato. Aliás, o título do livro, muito bom, é Vida de Cinema. E embaixo é antes, durante e depois do cinema novo. Que é a coisa mais importante da minha vida, é essas coisas do cinema novo. E aí também, quer dizer, eu levei 6 anos escrevendo, na verdade, mas não foram 6 anos direto, porque eu parava para fazer minhas coisas de cinema. Tem que trabalhar, né? Trabalhar, ganhar um dinheirinho, né? Então, foram 6 anos, digamos assim, trabalhosos, mas não foram dolorosos, não. Foi um grande prazer. Gostei muito, foi um grande prazer. Normalmente, quem escreve uma biografia acha que teve de arrancar certas coisas íntimas, e também, por isso, o processo é um pouco doloroso. Com você não aconteceu nada disso. O livro parece ter sido escrito com alegria. Né? Muita. Enfim, porque também o que não é bom a gente não conta. Quer dizer, não é sobre mim, é sobre os outros. Né? Eu tomei o cuidado de não ferir personalidades, pessoas que já morreram, ou mesmo que estejam vivas. Porque não se trata de um livro polêmico, de um ensaio, de uma tese. É um livro, é a memória de uma geração, né? Tanto que eu queria botar até um subtítulo que depois ficou demais, eles tiraram. Qual é? Era uma reportagem memorialista. Perfeito. Porque, na verdade, é isso, né? O seu depoimento. É o testemunho de uma geração. Mais do que uma autobiografia, é o testemunho de uma geração. Quem era essa geração que eu pertencia, que fez o cinema novo, que fundou o cinema moderno no Brasil? E o que nós fizemos ao longo do tempo. Mas não é nós fizemos só, é o que se passava ao nosso redor também, né? O que nós vivemos e o que nós vimos acontecer. Bom, eu recomendo com entusiasmo aí a leitura do livro que já está nas livrarias há poucas semanas. Quem é que quer abrir a roda? João, depois Silvio. Cacá, você falou, eu queria pegar esse gancho que você falou que é a memória de uma geração, né? É uma geração no Rio de Janeiro onde a gente tinha João Gilberto e Tom Jobim na música, você e Glauber no cinema, na poesia Vinícius de Moraes, no jornalismo Milor Fernandes e Paulo Francis, né? Então é um auge carioca. Isso, né? É uma lista resumida. Né? E todos eles são personagens do teu livro, ou vários desses são personagens do teu livro de uma outra forma. A minha pergunta é a seguinte, por que tinha tanta gente boa no Rio naquela época? E tem alguma explicação? Ou, como diz o Denis Arcand naquele filme Invasões Bárbaras, tudo por acaso, né? Que tinha muito artista bom em Florença e tinha tantos artistas incríveis no Rio dos anos 60 e anos 70. Sem falar demais, só queria acrescentar, porque estávamos falando sobre isso pouco antes de o programa começar, tínhamos também a geração do Pelé, do Garrincha no futebol, tínhamos a Maria Esther Bueno no tênis, quer dizer, aconteceu tudo. O time de basquete foi campeão do mundo, etc, etc. E os músicos.
Por que isso aconteceu? É difícil explicar, João. Na verdade, eu não sei lhe dizer exatamente por quê. O que acontece é que isso aí não era uma característica só do pessoal do cinema. Era uma geração toda que estava fazendo coisas naquela época, né? Entre o final dos anos 50 e até a primeira metade dos anos... Mesmo depois da primeira metade dos anos 60, até mais ou menos 68, 70. Então, eu não sei explicar direito por que aconteceu isso, mas havia uma consciência ou uma inconsciência geral de que o Brasil seria o próximo grande potência cultural, artística, e que nós tínhamos uma colaboração a dar ao progresso da humanidade, né, civilização. Eu costumo dizer com muito carinho, né, que o programa do Cinema Novo, por exemplo, era muito simples, tinha só 3 pontos. Era mudar a história do cinema, mudar a história do Brasil e mudar a história do planeta. Era Modesto o programa. Era só isso, entendeu? Mas isso não era um sentimento só do Cinema Novo. Isso estava no Teatro de Arena, isso estava na Bossa Nova, isso estava no Pelé e no Garrincha, como lembrou o Augusto, né? E era uma coisa comum no Brasil que estava acontecendo. Facilitava o fato de ter um intercâmbio? Os cineastas conversavam com os músicos, conversavam com os poetas? Muito. Era uma turma só, né? Era a mesma praia que a gente ia, os mesmos botecos que a gente ia. Estava sempre cruzando, quer dizer, nós somos contemporâneos nós que eu digo Cinema Novo, nós somos contemporâneos da Bossa Nova, como eu disse, Teatro de Arena, do início da televisão, né, quando a televisão começou a se tornar uma coisa importante no Brasil. Então, tudo isso juntou. Agora, eu não sei qual foi a chama, como é que pegou fogo, mas pegou fogo mesmo. Eu não sei como lhe explicar a energia e a força que aquilo tinha, entendeu? Eu me lembro que a gente fazia, até eu conto isso um pouco no livro, a gente via filmes na Cinemateca do Museu de Arte Moderna no Rio, lá no centro da cidade, ia do centro da cidade até a Zona Sul, a pé, contando um ao outro o que eles tinham achado do filme que viu. Então, havia uma cultura cinematográfica no sentido de cultivar mesmo, né? Que era muito importante. Eu acho que... Agora, como é que isso nasceu, eu não sei explicar, não sei dizer. Era uma coisa tão forte que mesmo 64 não acabou com isso, porque de 64 a 68 teve o tropicalismo, que também foi uma coisa que alcançou o cinema, né? Teve filmes como Terra em Trânsito, como vários outros. Agora, em 68, não. 68 acabou com tudo, realmente. Cara, queria aproveitar... Silvio. Queria aproveitar e perguntar, assim, do Cinema Novo, vocês foram procurar a origem do cinema e redescobriram Humberto Mauro. Humberto Mauro é um cineasta eterno nosso, brasileiro, e aí o Davi Neves, enfim, tem aquela famosa frase, cinema é cachoeira, que ele tenha dito. Queria te perguntar isso, cinema é cachoeira? Olha, essa história da cachoeira, você sabe que tem várias versões. Várias Como versões. é que é? Como é São que é essa várias história? versões. Porque a história fundamental é o seguinte, que dizem que perguntaram, um jornalista perguntou ao Humberto Mauro, que é o nosso grande cineasta, precursor disso tudo, o que era cinema. Ele disse que cinema é cachoeira. Mas ele não explicou o que ele estava dizendo. Ele disse cinema é cachoeira, essa frase reverbera. Eu acho que ele não queria dizer cachoeira no sentido assim da paisagem, daquela coisa linda, ele queria dizer da coisa do movimento mesmo, da coisa que se renova, da água que cai. E livre interpretação, né? Livre interpretação. Então virou o negócio os Davi Neves foi o principal difusor, foi quem mais difundiu essa definição, porque o Davi Neves era muito amigo do Humberto Mauro, ia lá em Cataguases ver o Mauro, coisa e tal, e aí ele espalhou o mundo todo essa definição, que cinema é cachoeira. Mas eu não sei o que o Mauro queria dizer com isso. É muito difícil, né? Eu não sei. Mas eu acho que não era uma coisa paisagística, ornamental, não. Acho que era no sentido da energia da cachoeira, da necessidade da cachoeira fluir. Acho que era por aí. Renato, mas não tenho certeza. Cacá, a gente começou a falar aqui do Cinema Novo, né? E o grande filme que começou o movimento foi o 5 Vezes Favela. E aí, depois de quase 50 anos, você produz o 5 Vezes Favela, agora por nós mesmos. Qual que é a diferença? O que mudou nesses 50 anos? Mudou tudo, né, Renato? Mudou o Brasil, mudou a vida da gente, mudou o mundo, mudou o cinema. O Mário Carneiro, nosso grande fotógrafo, já falecido,
Ele dizia que o cinema novo começou com cada um de nós fez seu primeiro filme. Então, quando eu fiz meu primeiro filme, começou o cinema novo, o Glauber fez o primeiro filme, começou o cinema novo, e assim por diante. E o Cinco Vezes Favela é um desses primeiros filmes do cinema novo. Era um filme feito por 5 jovens universitários, frequentadores de cineclubes, tarados pela Cinemateca do Museu da Arte Moderna, onde a gente se encontrava sempre, coisa e tal, que fizeram um filme que é um filme honesto, bacana, corretíssimo, e com um ponto de vista político muito justo e muito generoso, mas que não foi feito por pessoas que viviam na favela, foi feito por pessoas que estavam olhando o que estava acontecendo. Mas tinha vontade de retratar aquelas Tinha pessoas que vontade eram de novas, retratar né? aquilo. 50 anos depois, um pouco menos de 50 anos depois, eu comecei a dar aulas nas favelas, em algumas comunidades do Rio de Janeiro, em algumas favelas do Rio de Janeiro. Eu comecei por Cidade de Deus, depois fui para o Vidigal, enfim. Eles me chamavam, eu ia. Aulas de cinema. Aulas de cinema, claro, imagina, não sei ensinar mais nada, não sei nem ensinar cinema. Agora, de repente eu descobri que tinha uma geração de jovens cineastas morando nas favelas cariocas que já estavam fazendo filmes. Eu me lembro que a primeira aula que eu fui dar, a aula de abertura, porque eu organizei o curso de cinema da Cidade de Deus, lá da CUFA, Central Única das Favelas. Como eu não sou professor e nunca tive a pretensão de sê-lo, eu chamei vários amigos meus, que você conhece, da Carlos Abelar, da Ivana Bentes, para dar as aulas. Aí me pediram para eu dar a aula inaugural, já que era eu que tinha que organizar. Aí eu fui, passei uma semana, o que eu vou dizer para esses meninos, o que eu vou dizer, sabendo que o nível de educação no Brasil é péssimo, né? As pessoas mal se alfabetizam, como é que eu vou falar sobre cinema para essas pessoas? Eu cheguei lá, a aula foi, tinha uns 150 meninos ou meninas, e a aula foi sobre os filmes que eles já tinham feito. Olha, que Pelo lindo. menos 10% daquelas pessoas, não sei, já tinham feito o filme. Então, no meio desse processo de aulas, de sessões de filmes, eu pegava meus amigos, fazia eles mostrar os filmes deles, o filme que ficava pronto, coisa e tal. Aí me ocorreu isso, tem jovens cineastas aí, por que não fazer o Cinco Vezes Favela? E o Agora por Nós mesmo foi dado por eles é que acrescentaram, né? Cacá, Não, que momento lindo, né? Só nessa linha, porque acho que essa pergunta é muito bacana. Depois vai perguntar a Laís. E vocês tinham uma frase, né, que é que vocês estavam denunciando o povo às classes dominantes do cinema novo. Você acha que hoje, nessa linha, o povo não precisa, o povo encontrou sua voz, seu espaço e consegue falar sozinho? Eu acho que não, acho que o povo brasileiro ainda precisa se impor, senão não estaria como nós estamos, né? Eu acho que, na verdade, o povo se expressa sem que a gente saiba porquê, nem como, nem obedece o que a gente manda ele se expressar. Não é a gente que manda ele se expressar, se expressam naturalmente, espontaneamente. Agora, essa expressão nem sempre domina, nem sempre é dominante, é hegemônica no país, né? Agora, no cinema, eu acho que essa frase que eu disse aí é uma frase que revela muito o que a gente pensava na época, porque a ideia do cinema novo não era somente fazer um cinema novo, um cinema que não tivesse sido feito antes, mas era também de criar uma imagem do Brasil no cinema, trazer o povo brasileiro para as telas, porque até ali não existia, você tinha a chanchada, que era uma coisa feita em estúdio, bababá, ou os filmes chamados sérios, que eram filmes que passavam longe dos costumes da população, da cultura popular, etc. Então, a nossa ideia era essa, era criar uma imagem do Brasil no cinema. Eu acho que a gente fez isso, de certo modo, entendeu? Agora, chegou uma hora que a gente começou a se frustrar muito. Hoje eu já entendo por que isso acontecia, mas deu uma certa frustração você perceber que você está fazendo um filme, está fazendo um cinema que se quer popular, mas que o povo não vai ver, entendeu? Quer dizer, porque no Brasil, até hoje, naquela época então nem se fala, mas até hoje o cinema é uma coisa, não vou dizer que é de elite, mas é pelo menos de classe média, né? Hoje então, imaginem, quem é que entra no shopping center para ver um filme num cinema desse? É muito raro você ter um cara do povo mesmo no shopping vendo um filme desse, né? Então, isso gerou uma frustração muito grande na gente, porque você está fazendo filmes para mudar a vida do povo, para inaugurar uma imagem brasileira no cinema, mas o povo não vai ver os filmes.
Isso é trágico, foi uma época muito dura para a gente, até compreender o que estava acontecendo. Laís, com Cacá. você, depois o Ivan Finati. Eu não sabia, foi com o seu livro que eu descobri, que você inventou uma expressão que hoje em dia todo mundo se apropriou, que é o da patrulhas ideológicas. Né? Eu queria que você explicasse assim, como foi que surgiu, quando foi esse momento, em que contexto, e se essa expressão ainda faz sentido Deixa eu hoje. até fazer uma observação. O Cacá frequentemente diz que está até cansado, né, da expressão. Mas a expressão, ela me parece atualíssima, sobretudo com o que se vê na internet. Atualíssima. Por favor, E aí responda. eu vou aproveitar, já vou emendar uma segunda expressão que também, aí essa não é sua e tem a polêmica, quem foi realmente que falou, mas que é do cinema novo, que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Se isso, você acha que isso ainda é válido hoje, se tem o mesmo sentido da época ou não, qual a sua opinião? Vou começar pela outra. Tá. Patrulhas ideológicas, daí, foi uma coisa que surgiu por acaso. Foi uma piada que eu fiz, porque o filme Chica da Silva tinha se tornado um filme polêmico, foi um grande sucesso de bilheteria, teve muito boas críticas, mas também teve críticas péssimas. E muita gente que chamava o filme de machista, sexista, racista, uma porção de besteiras. E eu sofri muito com isso, porque o filme era o contrário disso, eu não queria isso, não era isso que eu estava querendo com o filme, e acho que o filme não era isso. Fiquei meio amargurado com isso. No ano seguinte, eu lancei Chuvas de Verão, que foi o filme que eu fiz logo depois de Chica da Silva. Eu fui dar uma entrevista a Paula Bartucci, no Estadão, no jornal Estado de São Paulo. E no meio da entrevista, ela falou sobre as críticas ao Chica da Silva. Eu digo, não, isso é patrulha ideológica, aquelas pessoas que ficam na rodovia fazendo com que você diminua a velocidade do seu carro, por nome de uma ideologia, coisa e tal, etc. É uma piada. A piada pegou, o que significa que tinha alguma coisa a ver com a realidade, né? Que era de interesse da realidade. Mas eu não me considero um cientista político, um inventor de teses políticas. Não, foi uma piada que eu disse para a Paula e pegou. E ela faz sentido ainda hoje, essa expressão? Eu acho que faz. Menos do que naquela época. Aquela época foi muito difícil, porque havia um sentimento... É preciso entender que era uma época... Isso aconteceu em 78, quer dizer... Era uma época que estava no fim da ditadura, mas as pessoas ainda tinham o sentimento... A ditadura estava introjetada no espírito de todo mundo. Então, muita gente se censurava a si próprio, né? Porque já estava acostumado a isso há 20 anos, sei lá quantos anos. Né? Você estava com aquele negócio dentro de você. E poucas pessoas tiveram a clareza de observar que estava mudando. Que então era mais assim. O Glauber foi uma vítima disso, né? O Glauber foi uma das primeiras pessoas que viu isso, que estava mudando. E, no entanto, virou um objeto da maior massacre cultural que houve no Brasil naquela época, né? Agora, hoje é diferente. Hoje você não tem mais esse problema dessa dificuldade da lembrança da ditadura, né? A sua geração nem se lembra mais como foi, né? Eu fico espantado que minhas filhas nem sabem como foi, não têm a menor ideia do que aconteceu nesse país de 64 a 85. E é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, não tem nada que ficar olhando para trás, não, tem que ir para frente. Entendeu? Então, essa ideia da patrulha não é mais a mesma coisa, é diferente. Você hoje tem conflitos ideológicos, mas veja, por exemplo, a eleição. Não tem um partido que tenha todos os candidatos apoiados pelas mesmas pessoas, né? O presidente é de um partido, o governador é do outro, o deputado é de um terceiro e assim por diante. E o cara de um partido apoia o governador do outro. É uma confusão. Não existe luta ideológica nisso, né? Então, como não existe luta ideológica, não existe também patrulha ideológica. Né? Eu quero começar, Cacá, discordando de você e perguntando o que você acha, por exemplo, de um exemplo que eu vou dar, como até o Nunes comentou, que está atualíssimo isso. Recentemente, o Miguel Falabella deu uma entrevista para a Ilustrada, se defendendo de ataques de grupos que diziam que o seriado que ele escreveu, O Sexo e as Negras, é racista. E hoje, com a internet, que nós vemos que existe uma maior democracia de opiniões, maior possibilidade das pessoas se opinarem, e se no final das coisas, a patrulha ideológica, que naquele momento era uma introjecção da ditadura, como você disse, se hoje
não piorou no final das contas? Não. Me desculpe, mas piorar não piorou, não. Porque antigamente a gente ia para a cadeia, era torturado, levava porrada ou era exilado. Então, hoje não existe mais isso, né? Mais uma vez eu digo, não quero viver do passado, não quero ficar pensando o que foi, como foi, ficar reclamando e chorando. Não, teve gente que sofreu muito mais do que eu e muito mais do que todo mundo que está aqui. Enfim, não interessa o que aconteceu, interessa o que vai acontecer. Mas, evidentemente, que você fazendo uma análise histórica do que acontecia naquela época e do que acontece hoje, nós estamos vivendo uma democracia. Justo. Entendeu? Nós estamos vivendo numa democracia. O que aconteceu com o Falabella, eu vi o primeiro episódio da série que você está se referindo, eu acho um absurdo o que fizeram com o É o Falabella. politicamente correto que entra aí também. É outro tipo de... chatice. Mas a patrulha ideológica do Não, agindo politicamente em cima correto, disso, né? claro. Você tem razão. Sobre esse ponto de vista, você tem razão. O que existe é uma cultura do politicamente correto, que é uma tentativa de castrar a possibilidade de você inventar novas formas de viver. Está entendendo? Agora, existe também uma reação muito grande, porque, por exemplo, a posição hoje em relação ao racismo, em relação aos gays, em relação à opção de coisa, hoje é muito mais avançada do que era 20, 30 anos atrás, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, existe essa cultura do politicamente correto, assim como existe uma tentativa. O negócio é o seguinte, não sei se... Existe uma tentativa de fazer com que você sempre ache que o mundo vai mal. O mundo vai mal como sempre houve. Eu costumo dizer que a história da humanidade é uma prova de que Deus não existe. Agora, de qualquer maneira, o mundo está muito melhor do que era antes. O mundo está muito mais generoso, muito mais aberto, muito mais... Entendeu? Isso não tem a menor dúvida quanto a isso. Nós avançamos já. Tem coisas horrorosas. Você vê o Estado Islâmico, tem coisas horrorosas, concordo. Mas muita coisa já avançou. Perfeito. E uma dessas coisas é essa coisa do comportamento, que eu acho que avançou muito. Tem razão, mas eu acho que você está se referindo também, não precisa de intérprete, o Ivan, mas é a intolerância, né? A intolerância que se aguça em temporadas eleitorais. Quer dizer, o Brasil... Você não acha que o Brasil continua a dividir as pessoas em mocinhos e bandidos? Quer dizer, quem está aqui, à esquerda, acha que todo mundo que está para cá é bandido. Quem está aqui também acha que o outro lado é composto por bandidos. Eles são tão radicais que se eles ficarem 3 minutos numa mesa de botequim, eles ficam amigos. Que são primos, né? Todo radical, todo extremista é primo, né? De qualquer forma, como disse o Cacá, se nós tivermos a patrulha ideológica na discussão, no plano ideológico, em vez de como houve torturas, coisas assim, ele está certo, né? Como é que o Glauber encarava aquele tipo de crítica feroz contra ele, só porque ele tinha ideias arrojadíssimas? Como é que ele encarava? Ele Você que sofria conheceu muito, muito bem. Sofria muito. Sofria? Sofria muito. Sofria muito. A morte do Glauber entregou ao país uma imagem falsa de um guerreiro furioso, excessivo, insano. Ele não era nada disso. Ele era uma pessoa que tinha um projeto de Brasil. E morreu por causa disso, porque era uma pessoa que tinha tanta... por voluntarismo, porque ele queria tanto que aquele projeto de Brasil se realizasse, que quando ele viu que não ia se realizar mesmo, ele morreu e foi embora. Deprimido. Muito. Ele ficava arrasado. E ficava mais arrasado ainda porque percebia que aquilo era o resultado de uma série de preconceitos, de superstições, que não tinham nada a ver com a discussão concreta do que estava acontecendo. Entendeu? Se você for ver bem, o Glauber, e modéstia à parte, o cinema novo, de um modo geral, foi o primeiro grupo de intelectuais do Brasil que percebeu que as coisas iam mudar. Isso é muito difícil de se entender hoje, porque hoje não existe mais essa questão da ditadura. Mas naquela época, você que viveu um pouco aquela época também, você sabe, claro. Aquela coragem que o Glauber teve, que depois o cinema também, a maioria de nós todos fomos na mesma direção, era uma coisa muito difícil mesmo. E Glauber sofreu muito por causa disso, muito. Nós vamos voltar a esses assuntos no segundo bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já com o cineasta Cacá Diegues.
volta com o cineasta Cacá Diegues. Antes de passar a palavra para a Laís, que vai refazer a segunda pergunta, né? Que o Cacá não teve tempo de responder. Pergunta o seguinte, Cacá, agora há pouco a gente fala assim, o Cinema Novo nasceu com o filme que eu fiz, ou que o outro diz, nasceu com o meu, etc, etc. Quando é que o Cinema Novo... Quando é que você começou a fazer filmes que já não se encaixavam no modelo clássico do Cinema Novo, se é que houve? Por exemplo, eu sou teu admirador faz tempo, você sabe disso, mas eu tenho uma paixão pelo Bye Bye Brasil especial. É um filme de cinema novo? Eu acho que sim. O que é o cinema novo, então? Pois é, isso aqui é a discussão que não se chega a nenhuma conclusão, mas eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. Se alguém perguntar, pode dizer que foi o Cacá que disse. O cinema novo não passa de ser a fundação do cinema moderno no Brasil. Cinema moderno no Brasil. Uma chegada tardia do modernismo ao cinema. Entendeu? Tá. O que era o cinema novo? Antes do cinema novo, existia o cinema brasileiro. Não é que fosse uma terra arrasada. Existia a Chanchada, que era um grande sucesso comercial. Existia a Vera Cruz, que ainda não tinha falido. Existiam os filmes sérios do Mas Carioca. ainda é meio tosco, né? E era uma coisa que... É isso que eu falei antes na minha resposta anterior, que era o desejo do cinema novo era trazer para o cinema a imagem do povo brasileiro, entendeu? Isso, a gente não tinha consciência disso, não sabia disso, mas era, no fundo, era a influência do modernismo no cinema, uma chegada tardia do modernismo ao cinema, ou seja, a fundação do cinema moderno no Brasil. Nunca mais o cinema brasileiro foi o mesmo, entendeu? Perfeito. Laís, você tinha feito uma segunda pergunta. Exatamente, eram duas expressões. É uma expressão que ficou muito famosa até hoje, que tem essa polêmica, quem é que realmente inventou essa expressão, que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Se você estava presente nesse momento em que essa expressão surgiu, e se ela faz sentido ainda hoje no cinema brasileiro. Eu nunca ouvi essa expressão. Quando eu ouvi, eu já ouvi por terceiros, entendeu? Desculpa, mas isso não é uma expressão da Nouvelle Vague? Não, né? Não? Não, da Nouvelle Vague não. Não. É uma ideia Nouvelle Vaguiana, mas não é uma expressão. Mas e a relação Mas como do diz, cinema novo? como diz a Laís, faz sentido essa frase? Faz. Agora, tradicionalmente, eu sempre achei que essa frase era do Glauber, como, aliás, todo mundo acha que é. Mas parece que não é. Ele mesmo reconheceu que a frase é do Paulo César Sarraceno, que ele passou a usar e virou autor. Mas eu não sei, eu nunca ouvi isso antes. Quando eu ouvi de terceiros. Agora, a atualidade dessa frase é muito importante, Laís, porque eu acho o seguinte, um dos segredos, um dos mistérios do sucesso, entre aspas, do cinema novo, foi essa capacidade de mudar uma forma de fazer cinema no Brasil. Nós estávamos acostumados ao cinema de estúdio, ao cinema americano, ao modo americano de se fazer cinema. Nós fomos buscar na tradição do neorrealismo e da Nouvelle Vague uma outra forma de fazer cinema. Daí a história do câmera na mão e uma ideia na cabeça. Nós praticamente inventamos fazer filmes com câmeras europeias, que eram muito mais leves. Fizemos filme com o Nagra, que era um gravador portátil. Usamos o Trix, que era o filme novo da Kodak, que tinha uma sensibilidade muito maior, que permitia a gente filmar sem luz artificial. Tudo isso foi o cinema novo que introduziu no Brasil. Eu não sei porquê, eu não quero ser chato não, mas eu acho que o cinema brasileiro está se americanizando muito novamente nessa forma de fazer, agora, nesse momento. Eu acho que está faltando essa naturalidade com que se fazia cinema naquela época. O cinema brasileiro, eu quando chego num set de filmagem brasileiro, eu fico espantado com o número de pessoas que tinha ali. É espantoso. Eu já disse para a Renata, minha mulher, que é minha produtora também, eu digo, se eu entrar num set de filmagem e tiver alguém que eu não sei o nome, está demitido, porque não deve servir para nada. Porque é uma multidão no set de filmagem. Você quer uma cadeira para o ator, você contrata um produtor de cadeira que bota aquela cadeira ali e fica ao lado o tempo todo sem fazer mais nada. Entendeu? Eu acho que o cinema brasileiro está sofrendo como é que chama isso? Gigantismo? Não, tem um nome disso. Tem um nome, me esqueci agora, mas está sofrendo esse gigantismo. Sim, a mania de grandeza. Que é muito perigoso, porque não é essa a nossa virtude. E, aliás, por causa disso, está surgindo uma geração
que eu chamo de pós-industrial, porque é uma geração que não está fazendo filme industrial, está fazendo filme de outra maneira, que nós ainda não vimos com a clareza que é necessária, porque são filmes que não passam nas salas, que passam na internet, que passam no YouTube, que são distribuídos quase que secretamente entre as pessoas com DVDs, etc. Que é um cinema que não tem isso, um cinema totalmente diferente disso. Seria o novo cinema novo? Não sei. Não o cinema novo não. Acho que o cinema novo ficou lá. Vamos deixar ele em paz. O cinema novo hoje é um monumento histórico, entendeu? Eu não sou um monumento, mas o cinema novo... João, esse modernismo do cinema novo que você estava levantando, a gente sempre se pergunta muito entre a gente qual que era a importância do Oswald de Andrade para o cinema novo. E a gente sempre brinca, eu queria ouvir de vocês como seria um encontro hipotético do Glauber com o Oswald, se você já... Ia dar muito certo, né? Porque realmente era isso mesmo. Qual era a característica do modernismo? O modernismo era uma tentativa de atualizar a cultura brasileira a partir das suas fontes populares, falando uma linguagem que todo mundo entendesse, né? Com uma perspectiva de mudança de linguagem, com uma perspectiva de pesquisa de linguagem também, de experimentação de novas linguagens que estivessem articuladas com a realidade do país, com a cultura popular do país, e que o cinema novo era mais ou menos isso também. O modernismo foi uma utopia na literatura brasileira, assim como o cinema novo foi também, entendeu? Agora, eu acho que se Glauber e Oswald se encontrassem um dia na vida, ia levar muito tempo para se separar. Acho que ia ser uma noite interminável. Cacá, eu queria voltar um pouco ao tema proposto pela Laís, das patrulhas ideológicas, tomando como gancho o fato de que agora você tem uma coluna no jornal, que é muito legal ali. Eu invejo o editor do Globo que teve a ideia de te convidar para fazer uma coluna, porque está fazendo sucesso e tal. Amigos seus e colegas, como o Arnaldo Jabor e o Caetano Veloso, têm colunas também, né? Eles se posicionam muito claramente do ponto de vista, não ideológico, mas de candidatos que ele apoiam, né? E eles apanham muito por causa disso, né? O Caetano declarou apoio à Marina, apanhou pra caramba nas redes sociais. O Jabor, ele sempre apoia candidatos tucanos, apanhou nas redes sociais. O Chico Buarque, que não escreve coluna, mas apoia a Dilma, também apanhou loucamente nas redes sociais. Minha pergunta é, isso é normal numa democracia, essas porradas que a gente vê nas redes sociais, essa linguagem que as pessoas usam para se referir para contestar quem pensa diferente, ou é a patrulha ideológica versão 2.0? Aliás, você acompanha essas redes sociais? Como é que é seu convívio? Vou falar sobre isso. Eu não acompanho muito, não. Eu já tive Facebook, não tenho mais, porque é chato para você acordar contra aqueles haters, né, que gostam de odiar tudo. Eu acho que essa coisa da internet é uma coisa fundamental na história da humanidade. Eu acho que está mudando a humanidade e vai mudar, eu não sei para onde, mas está mudando. Mas também é um espaço de responsabilidade extraordinário. Né? A selva. Hein? É uma selva. É uma selva, é um espaço de responsabilidade inacreditável, incrível. Quer dizer, ninguém vai para a internet elogiar nada, vai para esculhambar o cara, né? Para bater fundo. Né? É uma espécie assim, de desabafo de pessoas que não têm outra maneira de se manifestar que não seja ali. Então, se manifesta de uma maneira extrema, se manifesta de uma maneira febril. Né? Então, eu não levo a sério isso. Eu acho que isso aí vai se depurar com o tempo, na medida em que a cultura da internet se transformar numa coisa mais civilizada. E vai se transformar, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não sei como, mas vai se transformar. É uma coisa do cinema. O cinema também vai se transformar, não é mais o mesmo. Estava conversando aqui antes do programa, eu vou fazer meu próximo filme digital, HD, entendeu? E todo mundo vai ter que fazer isso, porque é para lá que o cinema está indo. Agora, eu não sei exatamente para onde, gostaria de saber, gostaria que um profeta baixasse e dissesse, vai por ali, porque é por ali que vai, entendeu? Eu não sei. Então, a internet é isso, eu acho que é um espaço de responsabilidade social enorme, absurdos incríveis que acontecem na internet, além de ser um espaço invasivo, insuportável, porque você fica recebendo aquelas... Por exemplo, a campanha eleitoral na internet é uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. O uso da liberdade para fazer aquelas mentiras, aquelas acusações, aqueles absurdos. Não é bom que isso aconteça. Mas não há nada a fazer, você tem que se acostumar com isso e colaborar para que essa coisa mude, porque vai mudar.
Nenhuma sociedade humana suporta esse tipo de responsabilidade para sempre. Você é um otimista, Cacá. Eu sou otimista. Mas é isso. Eu sou otimista. Não existe ainda nem a legislação da internet, né? Porque você não pode aplicar a legislação, o Código Penal, por exemplo, ele não é aplicável automaticamente à internet. Então, precisa ter alguma legislação, não é? Controle e tal, mas o sujeito precisa saber que cometeu um crime. Nem isso existe hoje. Renata? Cacá, você é um cineasta de grandes sucessos de público, né? Chica da Silva com mais de 3 milhões, Deus é Brasileiro com quase 2 milhões. E me chamou muito a atenção, achei muito bonito quando você recebeu uma homenagem agora no Festival de Paulínia e você disse que, nossa, falam tanto em público, essa obsessão com um grande sucesso de público. Para mim, se 35 pessoas viram meu filme e gostaram, para mim isso é um grande público. E lendo o seu livro, eu vi uma frase que eu acho que resume muito, né, o papel de um artista, que é filmes para os outros, sem medo de ser eu mesmo. Como é que você vê o que está acontecendo com o cinema brasileiro, uma certa obsessão e, ao mesmo tempo, uma decepção com os números com o público? Isso aí é um problema difícil de resolver, né, Renata? Porque quem escolhe esses filmes é o público, né? Não adianta o Estado não pode fazer uma lei que obrigue as pessoas a irem ver meu filme. Não existe essa lei. Quem vai ver o filme é o público vai escolher o que ele quer ver. Às vezes até acerta, às vezes erra. Mas o que acontece é o seguinte, o Estado tem a obrigação, o papel do Estado no cinema é proteger o gosto popular, que é esse que está aí. Mas, ao mesmo tempo, criar condições para quem não está de acordo com esse gosto possa tentar mudá-lo, entendeu? Influenciar na mudança desse gosto. É a convivência entre essas duas coisas que vai fazer o cinema brasileiro ficar grande, poderoso, entendeu? E forte, e imbatível. Entendeu? Você sempre conseguiu viver de cinema? Não, eu só consegui viver de cinema muito recentemente. E aí, você é um cineasta muito bem sucedido. Por que não foi possível viver só de cinema? Porque... Bom, primeiro que no início era muito difícil mesmo, né? Porque no começo, sim. Não tinha... Eu, na verdade, comecei a viver de cinema mesmo, Augusto, com Chica da Silva. Com Chica da Silva? Com Chica da Silva. Foi ali que eu parei de fazer outras coisas para poder me dedicar ao cinema. E assim mesmo, quando esse presidente Fernando Collor tomou o poder e acabou com... Isso foi a devastação. Devastação, arrasou. Mas é preciso fazer uma justiça. Ele não matou o cinema, ele enterrou o moribundo, entendeu? Porque já estava acabando. Já era assim. Já estava acabando porque havia um modelo de produção, que era um modelo que dependia exclusivamente do Estado, coisa que não é o que está acontecendo hoje, e esse Estado era um Estado falido, né? Na época da moratória, do desastre. Então já estava acabando, ele enterrou. Ele não se preocupou em criar novas condições de se fazer cinema, ele simplesmente enterrou o cinema brasileiro. Nesse momento, eu fui fazer outra coisa, eu fiz um bando de comercial, fiz varejão, eu fazia filmes sobre... Sabe aquela... Como é o nome daquele? Mostrava em casa. Isso mesmo, você leu os livros, entendeu? Como é? A Raspadinha. Eu fiz toda aquela campanha da Raspadinha com o... Como é o nome dele? Agora me deu um branco. Mas eu me lembro da campanha, eu sei. A campanha da Raspadinha, foi eu que fiz aquela campanha. Eu cheguei a fazer uma coisa que foi... Eu tinha acabado de fazer o Quilombo, né? O filme sobre o Quilombo dos Palmares. Aí eu fui fazer um comercial de... shopping center que ia ser inaugurado no Rio. Aí a cliente, a famosa cliente, que é a pessoa que manda no filme, a cliente era uma senhora, me chamou e disse assim, olha, o briefing é o seguinte, no shopping você não pode mostrar duas coisas. E o que é? O preço das coisas e negros. Não pode ter negro no pano. Eu fiquei esperando a piada. Tem uma piada atrás disso. Tem uma piada qualquer. Não tinha, era isso mesmo. Entendeu? E eu passei até fazer Tieta, que eu voltei a viver de cinema, mas até fazer Tieta eu fiquei fazendo essas coisas. Fazia institucional, fazia comercial, fazia o diabo. É o Brasil. E a história do Dias Melhores Virão, que você lançou antes na TV? Foi uma tentativa de uma saída para isso? Foi uma tentativa errada, porque aquela ordem das coisas estava errada. Porque você tem que mostrar o filme primeiro na sala, depois você vai para a TV.
Mas a gente estava, naquela época, a inflação no Brasil era 85% ao mês. Você lembra aquela época que era... Parece ficção, né? 2.000 ao ano, sei lá, era uma Parece loucura. ficção. E a gente passava o filme no cinema e recebia do exibidor 45 dias depois, sem correção. Não havia possibilidade de você fazer o seu filme. Não só as pessoas não iam ao cinema porque não tinha dinheiro para ir ao cinema. Quando você vive uma crise como o Brasil viveu no final dos anos 80, a primeira coisa que você corta não é a comida, é o lazer. Então, as pessoas não iam mais ao cinema. A população cinematográfica no Brasil era de cerca de, sei lá, 120, 130 milhões de pessoas por ano, baixou para 80 milhões de pessoas por ano, entendeu? Então não havia nenhuma possibilidade. Aí, aquele desastre, de assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos... Era uma tentativa de denunciar essa situação, passar o filme primeiro na televisão. Não só você conseguiria mais recursos, quer dizer, você podia vender seu filme um pouco mais caro, porque era inédito, né? Como também era uma tentativa de protestar mesmo, dizer assim, ó, não dá mais para passar filme nos cinemas. Não era isso que tinha... Foi um sucesso a experiência, né? Foi um gesto, eu acho um gesto positivo, porque realmente chamou a atenção para essa situação. Mas não é assim que se deve mostrar o filme. Acho que o filme deve primeiro entrar na sala e depois para o resto. Ivan? Eu quero provocar o cineasta mais um pouquinho. Você disse no primeiro bloco, Cacá, que a gente gosta muito de reclamar que o mundo hoje está mal, que antes que era uma beleza, né? Isso é uma coisa bastante humana. Todos nós fazemos isso. Mas, lembrando do Bye Bye Brasil, também é o meu filme preferido dos seus, você conta no livro que você está lançando que uma das suas preocupações na época, um dos estopins da ideia do filme, foi quando você viu essa ameaça que os radinhos e a televisão de transmissão nacional representava para a identidade brasileira, para as várias identidades brasileiras que tínhamos naquela época. Passados 34 anos, aquelas identidades estão destruídas? Acho que elas estão... Olha, eu levei muito tempo para entender o que é cultura. E eu cheguei à conclusão que cultura é aquilo que você encontra na próxima esquina, entendeu? É aquela coisa que você vê acontecer nesse momento. E aquilo pode não ter vindo de lugar nenhum, como pode ter vindo de um longo processo de transformação, entendeu? O que aconteceu no Bye Bye Brasil foi que eu tive uma premonição que eu não sei de onde veio. Aliás, eu sei de onde veio. Eu estava filmando Joana Francesa num canavial do Nordeste. E eu tinha filmado no canavial e estava vindo para a cidade onde a gente estava hospedado. Quando a Kombi começou a chegar perto da cidade, eu vi uma luz azul em cima da cidade. Eu digo, parece um disco voador, parecia um OVNI, entendeu? Ali. Quando eu cheguei, não, era uma televisão, um aparelho de televisão que na época foi quando a Globo iniciou o processo de rede nacional. Então, os prefeitos das cidades, mas ainda era cara a televisão, então os prefeitos da cidade, em vez de construir ponte de lugar nenhum para nada, passaram a comprar televisões e instalar para a população. Quando eu cheguei na praça dessa cidade, estava lá a televisão, preto e branco, naturalmente, com um programa de Flávio Cavalcante, que era um homem que se vestia de smoking, coisa e tal, que fazia um programa luxuoso, né? E em volta dele, cortadores de cana, boiadeiros, pequenos funcionários. Eu digo, pô, tem alguma coisa mudando aí. Uma cena que você reproduz no filme. Alguma coisa vai mudar aí. Aí fiz esse filme, Bye Bye Brasil. Era isso. Agora, as salas de cinema começaram a desaparecer nessas cidades nessa época. Né? Nessa época. Agora, eu não tenho nenhuma tese sobre isso. Eu apenas mostrei o que eu estava vendo que estava acontecendo, entendeu? É uma coisa interessante, você tem razão, porque uma coisa interessante que aconteceu foi o seguinte: Bye Bye Brasil teve uma circulação internacional muito grande, foi o meu filme de maior circulação internacional. E eu gosto muito, eu tenho um arquivo vasto, eu tenho tudo, não é? Por isso que eu consegui escrever esse livro, porque eu tenho um arquivo que tem tudo, eu guardo. Se você me der um bilhetinho, eu vou guardar, entendeu? Então, vou te passar um depois. Tá bom. Vai enriquecer meu arquivo. Segunda edição. Vai enriquecer meu arquivo. Então, eu estava vendo as críticas de Bye Bye Brasil no mundo todo, é incrível, porque é exatamente assim. Na Europa, sobretudo na França, Bye Bye Brasil é um filme
É um filme triste sobre uma cultura que está terminando. Nos Estados Unidos e na América Latina, de um modo geral, é um filme alegre sobre uma cultura que está começando, sobre um país que está começando. O que eu posso fazer? É as duas coisas. Né? As duas coisas, não tem nenhuma diferença, entendeu? Cacá, falando de formas de viabilizar filme, né? Você passou e viveu e fez filme de todas as formas quase que o cinema brasileiro já foi capaz de conseguir levantar dinheiro. Você passou por empréstimo em banco, edital, enfim. Como é que você vê hoje a forma de se produzir no cinema e como você acha que tem que ser um modelo mais interessante para o produtor? Olha, essa pergunta a gente tem quantas horas aqui para responder? Não, você tem tempo. Você tem O tempo. problema é o seguinte, cineasta reclama muito, você sabe disso. O cineasta gosta de reclamar. Eu também reclamo muito, não estou acusando ninguém, não. Todo mundo gosta, todo cineasta gosta de reclamar. Porque é sempre muito, não é só no Brasil, não. O cinema é uma produção cultural muito esquisita, porque ela é artesanal e, ao mesmo tempo, industrial. Ela foi inventada no final do século XIX, no início do século XX, nessa passagem do artesanal para o industrial. E ela fica meio com uma perna aqui e outra ali. Então, é muito difícil as novidades tecnológicas do cinema, por exemplo, estão levando a gente não sabe para onde o cinema, entendeu? Então, tudo isso gera muita dificuldade de você imaginar o que o cinema vai ser. Eu acho que hoje... É o seguinte, eu acho que as regras, de um modo geral, as leis, de um modo geral, são muito boas. O que atrapalha elas são os regulamentos. Entendeu? Porque a lei é boa, mas aí vem a burocracia e regula de uma maneira que você não pode usá-la, ou usa com muita dificuldade. Entendeu? Isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil. Como é que resolve isso? Eu não sei. Isso aí um dos males do Brasil é esse excesso de burocracia, porque não é só no cinema que ela existe em todo lugar. Né? Agora, eu insisto nisso, como eu disse há pouco aqui, eu acho que a obrigação do Estado é sim proteger o gosto popular, mas ao mesmo tempo incentivar aqueles que querem mudá-lo. Entendeu? Agora, Cacá, os filmes... Só dizer mais uma coisa, porque isso não é só um progresso cultural e artístico, mas é também porque o filme experimental de hoje está contribuindo para o filme comercial de amanhã. O filme experimental de hoje é um elemento fundamental no comercial de amanhã. Entendeu? É uma cadeia que não tem como... Eu acho, por exemplo, que o cinema nunca vai morrer, né? A poesia vai morrer, né? Não morre. Não. Mas como é que você acha que os filmes serão exibidos, mostrados daqui a algum tempo? Porque as salas de cinema, elas estão desaparecendo, né, no interior. Nem por isso eles deixam de ver filmes em televisão. Como é que você acha que vai ser? Se eu soubesse, eu era um homem feliz. Você nem imagina. Mas Cacá, e essa Não, eu imagino. Eu acho, E essa tendência nova, ainda na pergunta do Augusto, do live cinema, cinema expandido, como é que você... Eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande transformação do cinema. Muito maior do que a do mudo para o sonoro, muito maior do preto e branco para o colorido, muito maior do tela quadrada para o cinemascope, enfim. É uma mudança radical no cinema. Eu acho que as salas de cinema vão sempre existir, como existe estádio de futebol. Hoje, quando tem 20 mil pessoas dentro de um estádio, o garoto, acompanhando o Botafogo no Rio de Janeiro, estava cansado de ver o Maracanã com 100, 120, 50 mil espectadores. Hoje tem 10, 15 mil, porque está todo mundo vendo em casa, não é verdade? Claro. Mas o estádio não acaba, porque tem aquela emoção, aquela participação. É um hábito social. E a sala de cinema vai continuar a ser um hábito social. É onde os namorados vão namorar, Tomara, onde os pais vão levar... Mas, evidentemente, que vai se tornar apenas uma espécie de trailer, uma espécie de vitrine para o verdadeiro consumo do cinema, que vai ser outro. Qual é esse consumo? Eu não sei direito de explicar. Mas vai passar certamente pela ideia de internet, de YouTube, tudo isso. Isso não tem a menor dúvida. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já com o cineasta Cacá Diegues.
de volta com o cineasta Cacá Diegues. Cacá, eu poucas vezes vi alguém tão vocacionado aí para fazer cinema como você. Isso eu já constatei faz tempo. Eu pergunto, o que é que você sentiu quando entrou numa sala de cinema pela primeira vez? E quando é que você descobriu que tinha nascido para filmar? Nascido para filmar, eu não sei se já descobri, não. Talvez não tenha descoberto aqui. Mas eu me lembro perfeitamente da primeira. Aliás, eu conto isso no livro. Eu estou perguntando por isso, para que mais pessoas saibam. Eu sou de Maceió, Alagoas. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade, antes de me mudar para o Rio de Janeiro com meu pai, quando minha tia me levou, uma tia velha que eu tinha, me levou pela primeira vez ao cinema. Cinema São Luís, na Rua do Comércio, em Maceió. Maceió. E quando eu entrei com ela, assim, era uma porta lateral que dava quase em frente à tela. E eu vi aquela tela, era um filme preto e branco, naturalmente, e era uma tela prateada. Você lembra qual era o filme? Não, impossível. É parecido com o Ivan Terrível, mas não era o Ivan Terrível, é impossível ser o Ivan Terrível. Mas o que eu me lembro assim, eram pessoas vestidas como reis, rainhas, uma coisa assim. E aquela tela prateada, eu fiquei boquiaberto diante daquilo. Aí minha tia, achando que eu ia fazer alguma traquinagem, virou para mim e disse assim, vamos sentar, não bota a mão na tela não, que ela fica presa lá. E essa coisa não me saiu da cabeça mais. Depois eu sempre fui cinéfilo, né? Eu ia muito ao cinema, eu via muito filme. De todo tipo? De todo tipo. Quando a gente se mudou para o Rio de Janeiro, minha mãe tinha horror ao Rio de Janeiro, achava o Rio de Janeiro bárbaro, selvagem, violento, naquela época. Então a gente não podia ir muito, eu morava em Botafogo, eu ia àqueles cinemas ali de Botafogo, ia jogar futebol lá no General Severiano, em Botafogo, era essa minha vida de infância. E aí eu comecei a ver filmes, aí eu fazia fichas técnicas, sabe, assim, cadernos, botava o nome do filme que eu tinha visto, fazia uma crítica, dava nota, tudo isso. Mas eu só fui descobrir que eu podia ser cineasta quando eu comecei a encontrar essas pessoas que pensavam que tinham os mesmos sonhos que eu tinha. Como o Davi Neves. Como o Davi Neves, que foi o primeiro que eu encontrei, porque o Davi foi morar na Rua da Matriz, onde eu morava. O Davi era tijucano, mas foi morar na Rua da Matriz. E eu encontrei o Davi, eu fiquei encantado, porque era uma pessoa que pensava as mesmas coisas que eu, falava as mesmas coisas que eu. E tinha mais cultura cinematográfica. Foi o Davi que me mandou ler o Cahiers de Cinema, babá, entendeu? Então, junto com ele, a gente começou a frequentar a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que foi realmente um dos ninhos do cinema novo. Era ali que a gente se encontrava, via os filmes, era uma sessão por semana, a gente via os filmes e depois ficava horas discutindo ali o filme que tinha visto. E aí eu comecei a perceber que havia pessoas da minha idade, que tinham mais ou menos a mesma formação que eu, que tinham os mesmos sonhos que eu. Aí aparece um outro momento importante, que é Nelson Pereira dos Santos, que é um pouco mais velho que a gente, ele é 10 anos mais velho que eu, que hoje não faz diferença, mas naquela época era uma diferença monumental. Eu tinha 17 anos e ele já tinha quase 30, né? E aí Nelson fez esse maravilhoso O Rio 40 Graus, que era o filme que a gente tinha como modelo, porque era aquilo que a gente queria fazer, né? Um cinema brasileiro original, falando do povo, com uma linguagem original, coisa e tal. E aí explodiu essa ideia de fazer. Aí comecei a fazer curta-metragem, cada um. Cacá, eu queria te fazer uma pergunta relacionada com essa que o Augusto fez. Ele falou da primeira vez que você foi ao cinema. Uhum. Para mim, uma coisa muito importante da tua obra é a tua relação com carnaval, desfile de escola de samba. Quer dizer, o carnaval é uma coisa muito importante na cultura brasileira, mas, curiosamente, tem pouco romance sobre o carnaval, tem pouco livro de poesia sobre o carnaval, tem até pouco filme sobre o carnaval, se você pensar na importância do carnaval no Brasil. E o carnaval é muito importante na tua cinematografia. Eu queria que você falasse qual foi a primeira vez que você viu um desfile de escola de samba e como isso te influenciou, te inspirou para levar essa estética para o cinema. Olha, eu me lembro da primeira vez que eu vi um desfile de escola de samba, não foi nem no centro da cidade, foi em Botafogo mesmo. Meu pai me levou para uma pracinha, que agora não existe mais, porque está tudo aterrado, mas era uma praça que tinha ali e tinha umas escolas de samba locais que eu vi lá. Mas não sei se foi lá que me deu essa ideia. O que eu acho é o seguinte, João, eu vejo cineastas, atores, diretores de teatro,
escritores que têm o maior orgulho de se dizerem influenciados por Brecht, Beckett, Nelson Rodrigues. Então, Nelson Rodrigues nem tanto, mas assim, Shakespeare, né? E simplesmente não reconhece a importância que tem o Carnaval, que é o maior teatro popular da história da civilização ocidental. O teatro de rua popular mais famoso, mais importante, mais rico, é um herdeiro da comédia dell'arte com as procissões católicas do século XIX. É isso que é o Carnaval. E as pessoas sempre rebateram isso, sempre subestimaram, ignoraram isso. Eu não. Nos meus filmes não é só o Carnaval que aparece, é a estrutura do Carnaval que está nos filmes. Por exemplo? Chica da Silva. Chica da Silva você tem, desde da comissão de frente, que é a chegada do contratador no Tijuco, né? Até a alegoria final, que é a galera que Chica da Silva que vai ao fundo. Entendeu? E o Chica da Silva é todo construído. Tem a ala das baianas, quando Chica da Silva vai para a igreja, lá para a igreja dos bancos, que ela tenta entrar na igreja, que é a ala das baianas. Entendeu? E além de ver o Carnaval mesmo, aí tem outros filmes em que o Carnaval aparece mesmo, quando o Carnaval chegar. E como foi ser tema de uma escola de samba, Cacá? Foi engraçado. Quando foi, Cacá? Foi em 2004. Era uma escolinha do segundo grupo, não era do primeiro grupo, era do segundo grupo, uma escolinha lá da Barra da Tijuca, Rio das Pedras, uma favela que tem na coisa. E eles me escolheram como tema. Perderam, foram rebaixados. Que tal? Como é que é ser tema? É muito emocionante. A escola era muito pequenininha, muito pobrezinha, e você sabe que tem essa coisa. As pessoas vão ver as escolas do primeiro grupo, né? Então a gente desfilava assim, arquibancada vazia, eu morrendo de vergonha. Mas foi uma emoção grande ter sido escolhido. Tinha um samba que dizia Cacajé, não sei o que. Eu só ouvi aquilo, já era um negócio bacana. Mudar um pouquinho o tema. Na verdade, assim, que você, Cacá, como um cineasta, claro, assim, muito significativo com toda a sua obra, mas você é uma pessoa muito importante na política do cinema brasileiro. Assim, muito atuante, sempre foi, acho que começou justamente com o Cinema Novo, mas talvez dessa forma um pouco no boteco, digamos assim, mas isso foi tomando uma forma mais formal e veio até hoje. Você sempre foi muito engajado, né, assim, no pensamento de para onde deve ir, para onde a política cinematográfica do Brasil deve caminhar, e caminhou, né? Hoje a gente tem uma lei da TV paga, que no início teve muita polêmica e ela já está aqui, e de uma certa forma ela é também responsável pela nossa indústria do audiovisual. Eu queria saber qual a sua visão assim, dessa avaliação dessa lei recente e se é da TV paga, e te provocando se você acha que essa lei devia ser estendida para a TV aberta. Eu acho que, claro que devia ser estendido para a TV aberta, mas eu acho que esse primeiro passo para a TV paga já foi um grande passo. As pessoas costumam criticar muito a Ancine. Eu acho que a Ancine tem problemas burocráticos, tem todos aqueles problemas que a gente sabe que tem. Mas a Ancine já fez muita coisa pelo cinema brasileiro e a Ancine representa um avanço na história do cinema político, na história política do cinema brasileiro. Esse é um dos gols da Ancine, entendeu? Essa lei da TV paga é uma lei que botou os produtores, profissionalizou os produtores, porque hoje você pode viver fazendo seriado para televisão enquanto você não faz o seu longa-metragem. Ou até nem precisa fazer longa-metragem, vai para o seriado direto. Tão bom, tão importante, né? A gente está vendo acontecer no mundo todo aí, a questão dos seriados. Então, eu acho que essa é uma lei fundamental que tinha que ir para a TV paga também, para a TV aberta também. Claro que tem que ir, mas cedo ou mais tarde vai acabar indo. E você faz parte hoje, né, de uma equipe de consultores especiais da Globo Filmes, né, acompanhando projetos. Então, de uma certa forma, você deve ler muitos projetos, ler muitos roteiros. E com essa visão concreta dos roteiros que estão circulando por aí, talvez você consiga fazer uma previsão de para onde o nosso cinema está caminhando. Oh, Laís, eu não sei, é muito difícil dizer, porque uma coisa, veja bem, não tome isso por crítica a eles, não é crítica, é uma observação. Mas é bom ouvir tuas críticas. A minha geração fazia filmes e pensava muito cinema. Hoje não se pensa muito cinema, se faz filmes. Esses filmes, tecnicamente, são melhores do que os nossos,
quando nós fizemos nossos primeiros filmes. Porque na minha época a gente aprendia cinema lendo livro, vendo filme e fazendo curta-metragem vagabundo, né? Era assim que a gente aprendia. Hoje não, você tem escolas de cinema maravilhosas, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em tudo que é lugar. Mas você gosta dessas comédias levezinhas, com atores mais conhecidos, Não, mas pela TV? Você gosta? não sou eu que gosto, é o público que gosta. Então, mas você? Não gosto muito, não. Acho bem chato. Mas não faz mal, entendeu? Faz parte da vida. Eu acho que a gente não pode reduzir tudo ao nosso gosto pessoal. Sim. Senão fica uma coisa autoritária, fica muito, muito difícil, entendeu? Agora, o público quer ver esses filmes, vão ver esses filmes. Agora, tem que ter os outros também, entendeu? Os outros filmes. Você mesmo é uma pessoa que explora muito esse meio do caminho que eu gosto muito. Um pouco lá, um pouco cá. Você não é nem uma fazedora de chanchada, mas ao mesmo tempo você sabe que precisa do público, entendeu? E isso é um caminho que eu gosto, mas não é o único, porque tem outras. Eu estou falando aqui do cinema pós-industrial que vai surgir no Brasil, que é muito importante que vai surgir, que está surgindo. O Festival de Brasília, que acabou de acabar, é isso. O Festival de Tiradentes todo ano é isso. São filmes pós-industriais que você não vai ver nas salas de cinema, mas você vai ver em algum outro lugar. Ivan. Cacá, continuando na Estamos encerrando pergunta da Laís, esse bloco. você faz parte desse comitê artístico da Globo Filmes há cerca de um ano, né? Você, o Guel Arraes e o Daniel Filho ajudam a escolher filmes que serão financiados ou contarão com o apoio da empresa. Eu imagino que você deva ler e ver dezenas de roteiros, copiões e tratar com dezenas de cineastas com a esperança de fecharem um negócio com a Globo, de serem financiados. Como você, que é um cineasta que teve que lutar muito para ter filmes produzidos, se sente, como você se sente tendo tanto poder sobre os sonhos de outras pessoas? Olha, eu me sinto muito feliz nesse trabalho, eu estou gostando muito. Eu fui para a Globo Filmes por causa do Edson Pimentel, que assumiu a Globo Filmes, me convidou para ser membro do comitê, eu fui. Fui sabendo que o Edson estava interessado naquilo que eu estava interessado também, que era não só fazer os filmes que resultassem um bom público, mas que também fossem filmes experimentais, que tivessem uma perspectiva artística mais rigorosa, mais interessante, etc. Esse período que eu estou na Globo Filmes, nós já fizemos filmes estamos fazendo, ou já fizemos filmes Nelson Pereira dos Santos, Hector Babenco, mas também de uma geração intermediária, como, por exemplo, o Tony Venturi, o João Jardim, e, sobretudo, uma coisa que me interessa muito, que sempre sobra para mim esses projetos, de jovens diretores que estão fazendo seus primeiros filmes, como Felipe Bragança, por exemplo, entendeu? E isso é um trabalho maravilhoso. Nem todo, quer dizer, eu não tenho poderes de produtor na Globo Filmes. Eu não sou produtor. Eu faço parte do comitê artístico. A gente lê os roteiros, diz o que vale a pena fazer, e tenta fazer da Globo Filmes não mais apenas um balcão de anúncios, que você entrega seu filme e troca por um anúncio, mas um player mesmo, um player da economia cinematográfica, que é, aliás, a ideia do Edson Pimentel. Então, isso faz com que a Globo Filmes tenha hoje um horizonte muito maior. Você não negocia somente, vamos aqui, eu lhe dou um filme, eu dou um filme para a Globo Filme me dá tantos anúncios, tantos comerciais. Não é mais assim. Você pode vender o seu filme para o mercado externo, a Globo Filme se encarrega disso. Você pode vender para as televisões, você pode ter para as televisões pagas ligadas à Rede Globo, entendeu? Tem toda uma tentativa de transformar, mas ainda é cedo. Eu estou lá, não faz nem um ano. Eu entrei para a Globo Filme em dezembro do ano passado, entendeu? Então, ainda o Daniel e o Guel são dois profissionais excelentes, que sabem muito bem o que estão fazendo. E eu acho que a gente pode transformar a Globo Filme num player muito importante e democrático, equidistante de todas essas formas de fazer cinema. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já com o último bloco da entrevista com o cineasta Cacá Diegues.
chegamos para o último bloco da entrevista com o cineasta Cacá Diegues. Cacá, você já apresentou várias visões da favela. A favela vista por você, por outros. Agora você tem um projeto, se não me engano, tem o nome de Favela Gay. Você produziu. Como é que é isso? Olha, é um filme que eu tenho muito orgulho de ter produzido. É um documentário... Está pronto? Está pronto. Vai estrear agora no Festival do Rio e até o fim do ano estreia nos cinemas. É um documentário sobre a homossexualidade nas favelas do Rio de Janeiro, dirigido pelo Rodrigo Feila, que é um dos diretores do 5 Vezes Favela, agora por nós mesmos. É um filme extraordinário, porque é um filme bem-humorado, inteligente, entendeu? Muito generoso em relação ao problema que ele aborda e com temas sobre duas coisas importantíssimas hoje para a gente entender o que está se passando. Resumidamente, como é que é visto o homossexualismo na favela? É diferente a visão? Olha, tem um dos entrevistados do filme que diz uma coisa muito interessante, que o Rodrigo pergunta a ele ou ela, como é que você se sente sendo gay na favela? Ele diz assim, eu acho que é muito melhor do que ser gay na Avenida Vieira Solto. Silvio. Cacá, eu vejo a sua carreira como cineasta como uma grande inspiração para todo jovem que procura entrar nessa sereia. Você tem 20 longas, 15 curtas, sem contar trabalhos como produtor e as outras formas de produção audiovisual que você já fez. Tem um pensamento de algumas pessoas aqui no Brasil, que eu já ouvi várias vezes, que dizem que curta não é cinema, é exercício. Você tem 15 curtas, fez curta recentemente. Como é que você pensa o curta-metragem dentro do cinema? Essa frase é absurda, Silvio. O curta-metragem é um formato cinematográfico, né? É um formato cinematográfico como qualquer outro. É claro que, sendo mais barato, você começa pelo curta, mas o curta não é um passo para você chegar ao longo. O curta tem um valor em si mesmo. O maior cineasta brasileiro de todos os tempos, que é Glauber Rocha, o último filme dele era um curta-metragem, que foi premiado em Cannes, inclusive, né? O de Cavalcante. Então, é preciso deixar esse negócio de que o curta é um degrau para você chegar ao longo. Não, não é. É claro que, pela lei das necessidades da economia, etc., é mais barato você começar com um curta do que com um longa. Mas isso não significa que é um degrau para você chegar lá. O curta é um formato, assim como na poesia existe o soneto, a redondilha, o alexandrino, entendeu? O curta é um formato. Eu queria saber duas João Gabriel. coisas. Primeiro, se você já foi confundido com Glauber Rocha. E segundo, se o cineasta português Manuel de Oliveira, ele já realizou o sonho que ele persegue há 105 anos, que é participar de um filme do Cacá Diegues. Deixa eu esclarecer logo isso, que está muito pretencioso. Ele não sonha com isso, não. Como eu vou filmar em Lisboa, eu convidei o Manuel para fazer um papel, fazer um mágico. Ele vai fazer uma mágicazinha só. Mas o Manuel está com 105 anos de idade. 105, então, né? 105. Então, eu não vou levar ele para o circo. Eu vou na casa dele e filmo ele fazendo a magiquinha dele e depois eu monto no filme. Mas não é o sonho dele, é sonho meu, que eu quero homenagear esse grande cineasta, né? E a outra coisa que você perguntou... Se você já foi confundido com Glauber. Fui uma vez, E aí, quando a gente era garoto, era mais parecido, né? Porque, inclusive, eu tinha cabelo. As meninas que estão aí, eu tinha cabelo. E nós éramos relativamente... Como foi isso? Relativamente parecidos. E eu estava montando um filme, Chuvas de Verão. Estava montando ali perto de Botafogo. Eu ia almoçar com o Mair Tavares, que era o meu montador. A gente ia almoçar num restaurante que tinha ali no Maitá, que é o Aurora. E aí eu estava com o Mair lá, quando chegaram duas moças, cara de universitária, coisa e tal, muito assim, expansivas, e me confundiram com o Glauber. Começaram a conversar comigo como se eu fosse o Glauber. Eu percebi no meio da conversa que elas estavam achando que eu era o Glauber. Elas elogiavam Deus e o diabo, diziam coisas maravilhosas de Terra em Trânsito. E você ficou... Agradecia. Eu em silêncio, modesto silêncio, eu em modesto silêncio. Aí quando elas deram uma chance, eu digo, olha, muito obrigado, mas eu queria mesmo era ter feito Chica da Silva. É isso. Queria saber, Cacá, assim, se você conta pra gente um pouquinho dos bastidores do Cacá, como é que é a sua vida
fora do set de filmagem, porque a sua família é uma família de cinema, né? Você é casada com a Renata, que é produtora, você também produz, vocês produzem juntos. Sua filha é cineasta, Flora, que está aí produzindo filmes e curtas e longas. E, como é o Cacá nessa família cinematográfica? Ô, Laís, eu tenho uma vida muito calma e tranquila. Pai da Laís também, né? A Laís conhece. Eu sei, Jorge Bodancho. Não, digo, também sabe o que é uma família Grande Jorge cinematográfica. Bodancho, grande cineasta. Não, minha vida é calma. Eu e Renata não saímos muito de casa. A gente trabalha muito, mas não sai muito de casa, assim, não tem muito programa noturno. Mas vocês vão ao cinema. Vamos ao cinema. Mas agora você sabe que eu devo confessar que eu vejo mais cinema em casa do que na sala, sabe? Eu estou vendo muito cinema em casa por causa dos vídeos on demand, né, os VOD. Então a gente não sai muito, não. Eu não tenho uma vida muito intensa, muito ativa. Eu gosto muito de cinema, então antes de ser um cineasta, eu sou um cinéfilo. Então eu vejo muito filme, não durmo sem ver pelo menos meia hora de algum filme que eu estou com vontade de ver. E fico conversando com o Renato. E eu tenho não só 4 filhos, que é muita coisa, como também 3 netos, né? E neto é filho com açúcar, né? É uma coisa que você não pode deixar de fazer carinho. Por exemplo, tem um dos meus netos que gosta muito de ir lá para casa, ele telefona, posso ir para aí? Eu digo, vou te buscar, pô, vou lá buscar, levo. Isso é uma vida muito tranquila. Eu tenho saudade do meu corpo quando jovem, sabe? Eu não tenho nenhuma nostalgia do passado, não tenho saudade de nada, não quero repetir nada, eu quero ir para frente. Vou viver hoje e o melhor ainda amanhã. Mas eu tenho saudade do meu corpo de jovem, aquela energia, aquela vontade de fazer as coisas. Hoje não tenho mais isso, eu chego da produtora às 8, 9 horas da noite e não tenho mais vontade de fazer nada. Vou ver um filme e dormir. Sim, mas você está em ótima forma, física e técnica. Desculpe a falta de charme dessa resposta. E quais os autores que o Cacá cinéfilo gosta? Quem que você... Olha, eu gosto de tudo, Renata. Às vezes eu acordo assim... Mas se você fosse forçado a uma escolha, assim, 5, digamos. O que tem te chamado a atenção ultimamente? Hoje é Fellini. Hoje. Mas eu não sei, amanhã eu acordo Orson Welles, depois da manhã eu acordo Jean Renoir, não sei, entendeu? Eu acho que o cinema mundial, você está perguntando o que é que tem me chamado a atenção, eu acho que o cinema está muito... Não é fraco, não tem essa coisa, antigamente era melhor, não é isso não. Mas existe uma espécie assim de desmontagem de um poder que o cinema tinha antigamente, que não tem mais. O cinema era a fonte o cinema foi a grande fonte de inspiração na cultura pop, né? Depois a música dominou, coisa e tal, mas tudo isso nasceu no cinema. O cinema, se você quiser estudar como foi o século XX, você vai ter que, daqui a 150 anos, quando você quiser saber como foi o século XX, você vai ter que ver os filmes. É lá que está o século XX, que não só retrata, espelha o século XX, como também inventa o século XX com muitas coisas, né? Mas isso não tem mais. Eu acho que o cinema não é mais assim. O cinema... E eu acho que os realizadores hoje no mundo todo estão muito mais preocupados com o seu filme do que com o cinema. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Não existe aquela paixão genérica que havia na Nouvelle Vague, no neorrealismo, no cinema independente americano, nos Angry Men da Inglaterra e no cinema novo. Estão interessados no seu filme. Talvez tenha que ser assim, não estou criticando. Individualismo maior, né? Talvez tenha que ser assim, não tem jeito. Mas isso me dá uma certa sensação de sobe-se quem puder, sabe? Não dá para dizer o cinema vai para ali, o cinema vai para lá, o cinema vai para cá, não vai para lugar nenhum. Agora, tem vários diretores que são muito interessantes. Ivan. Cacá, tem um trecho que eu gostei muito no livro, achei divertido, em que você cita, nos anos 70, um crítico, o texto de um crítico falando de um filme seu, em que ele, na verdade, não analisava filme nenhum, ele só dizia como você deveria ter filmado. Eu, como editor da Ilustrado, me interessei muito, eu queria perguntar para você, para que serve um crítico de cinema? De qual é o crítico que você está mencionando? Era aqui dos anos 70, eu não era uma cito- coisa eu não do... Não é a cito briga nome, com o não. Francis, não. Não, eu não cito nome, não cito. A crítica de cinema é uma coisa muito importante, eu leio todas.
Claro que eu fico uma fera quando acordo de manhã, abro o jornal, quer dizer, filme de merda. Pô, não dá para você viver assim, entendeu? Mas é melhor dizer quando é, não é? Não, às vezes é. Às vezes até tem certos, não é um filme de merda, mas tem certos críticos que dizem certas coisas que lhe ajudam. Mas tem outros que não, que estão somente fazendo ataques pessoais. Aí eu respondo, porque eu vi mais filmes e escrevo melhor do que eles. Então eu não vou deixar de responder, vou responder sempre, continuarei a responder, não só sobre os meus filmes, como os filmes dos outros. Sim. Eu comprei uma briga com a Veja por causa do filme da Norma Benga, aquele, como é que chama? O Guarani. Guarani. Que não é nenhum filme que eu gosto muito. Mas o cara escreveu uma coisa que eu não acho inadmissível. Eu saí no meio porque o filme era muito chato. E se você fosse um repórter esportivo, você sairia no meio de um Corinthians e São Paulo, no intervalo? Não é assim que você deve trabalhar, tá certo? Você fala bastante aqui no seu livro do Paulo Emílio. Eu acho que falta um pouco, talvez, para a crítica, aquele pensamento dele sobre o cinema. E eu queria saber, Cacá, que assim, tem muitas pessoas que eles acreditam que é melhor ler do que não ler nada. Você acha que isso se aplica para o cinema? É melhor ver qualquer filme do que não assistir nenhum? Eu não sei, porque o Godard diz uma coisa sobre cinema que eu acho muito interessante. Ele diz que ele nunca saiu no meio de um filme, porque sempre tem um plano melhor. Tem sempre um bom plano. Nem que seja o plano final, entendeu? Então eu acho que ver filme, eu não posso viver sem ver filme. Realmente, para mim, se Deus baixasse aí e dissesse assim, você tem que escolher, ou faz ou vê, eu escolhia ver. Não tenho a menor dúvida quanto a isso, entendeu? Cacá, eu queria fazer uma pergunta agora para o autor do livro Vida de Cinema e para o cineasta Cacá Diegues. Você teve, em todas as acepções aí da expressão, a vida de cinema mesmo. Tem a vida de cinema. Se alguém, faz de conta que você concordou, tal, alguém pega esse livro, transforma num roteiro tal, e vai fazer um filme, quem é que você escolheria para fazer o papel de Cacá Diegues? Brad Pitt. Para dirigir. Muito bom, para dirigir. Mas esse livro não dá filme, não. Dá sim, mas vida de cinema. Vida de cinema, você tem aqui, você narra, é bom que os espectadores saibam, que você vai narrando como se fosse um almanaque, né? Você vai dizendo coisas como assim, entra Tambellini, Capineiro, Cafuné, 8... Pelo menos curioso você fica. Isso aqui são episódios muito bem contados e muito fascinantes. O diretor. Temos tempo para uma última pergunta. Quem vai? Quem seria o diretor, Cacá, do filme? Do quê? E o diretor, quem seria? Eu. Ele. Ninguém pode contar a minha história, só eu gostaria mesmo. de terminar. Cacá, hoje o Roda Viva recebeu uns estudantes de cinema da FAP e eu perguntaria para você se o cinema novo ainda tem algo a ensinar para essa nova geração ou não. Não, Ivan, eu diria que o cinema novo é um exemplo oportuno e fundamental de um momento da cultura brasileira e deve ser respeitado como tal, um marco da cultura brasileira. Mas, evidentemente, que o cinema novo não é a coisa mais moderna que existe hoje. Hoje existem várias outras coisas que talvez sejam até mais enriquecedoras para eles do que o cinema novo. Agora, é como, evidentemente, que você não pode esperar que a pintura moderna seja igual à do Renascimento, mas você não pode esquecer a existência de Leonardo, Miguel Ângelo, Rafael. É mais ou menos isso. Bem, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do João Gabriel de Lima, da Renata Almeida, da Laís Bodansky, do Silvio do Amaral Rocha, do Ivan Finotti e do Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e, sobretudo, ao Cacá Diegues, que veio do Rio para esta aula de cinema. É um prazer rever você e constatar que você continua tão inquieto. Um pouco prolixo, né? Tá ótimo. Tomara que todo mundo tivesse essa prolixidade aí que você tem. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.